Jogador do Fluminense faz declaração polêmica antes do clássico e aumenta a rivalidade entre as equipes. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Amanhã tem Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Lutando pelo título, o Flamengo deve ter alguns retornos confirmados. Jogadores que estavam em suas seleções e outros recuperados de lesões. Craque do Fluminense, John Kennedy, apimentou o clássico com declaração chocante e agora aumentou ainda mais a vontade das equipes em vencer. Vamos acompanhar esse recorte e na sequência trazemos as últimas do nosso Mengão. Sem mais, tudo sobre o Flamengo agora. Então amanhã tem Fla-Flu, hein, gente? É o líder Flamengo, na expectativa inclusive de contar com jogadores que foram convocados nessa data FIFA aí para esse clássico contra o Fluminense. É isso, né, Ana Flávia Nunes? Será que dá para jogar todo mundo? Pois é, Escobar, é isso que o Flamengo está pensando, né? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Flamengo hoje, então, vai ficar de olho nos jogos das seleções da Colômbia, Equador e Uruguai. Isso porque, né, Plata, Carrascal, Varela, Vinha e também Arrascaeta podem entrar em campo e a ideia do Flamengo é tentar contar com esses jogadores no clássico de amanhã contra o Fluminense. Como todos jogam hoje nos Estados Unidos, o Flamengo fretou um avião para trazê-los ao Rio de Janeiro. Eles devem chegar amanhã de tarde, prazo apertado. Vai ser feita uma avaliação para entender a condição física de cada um, mas a ideia do Flamengo é ter pelo menos esses jogadores no banco de reservas contra o Fluminense. O Alexandre e o Danilo estão com a seleção também, jogam logo mais, né, lá na França. Para eles não tem aí um planejamento específico, eles devem mesmo perder o clássico. E aí, gente, tem uma boa notícia, tá? 2 jogadores do Flamengo que estavam no departamento médico podem voltar ao time nesse clássico de amanhã. Eu tô falando do Léo Ortiz e também do Jorginho. E aí a decisão de relacionar os dois para o clássico amanhã vai depender do treino de logo mais, que começa aqui no Ninho do Urubu às 3h30 da tarde. Então esse treino vai ser decisivo aí para a volta do Ortiz e do Jorginho à equipe. Escobar. Ô, Vene Casagrande, como é que tá o coração para esse jogo aí? Fluminense e Flamengo, ô Vene. Nervosismo, né? Não tem jeito. Esse é o sentimento atual aí do torcedor rubro-negro. É impossível não ficar nervoso, ansioso. Mas falando sobre esse duelo, assim, não tem como saber quem vai ganhar. De verdade, é um duelo que para mim não tem favorito, sobretudo porque o Flamengo, embora tenha o melhor elenco, mas vai chegar com muitos desfalques, ainda existe a incerteza se os jogadores convocados para as respectivas seleções vão ficar à disposição, depende da minutagem que eles vão atuar hoje pelas suas seleções, então depende de muita coisa, mas fato é que a gente vai ver o Maracanã lotado, cerca de 60 mil ingressos já foram vendidos para esse momento e de verdade, eu não vejo nenhum favorito para esse duelo. Torcida 50-50, 2 boas equipes, clássico, com certeza o Fluminense... Não vê favorito? Não vejo favorito para esse duelo. Ele é danado, inclusive, hein, o John bom é que a Kennedy... gente já conhece as artimanhas Apesar dele. que o Flamengo não foi favorito contra o Sport, né? Não, era favorito. Era não. favorito. Não, você Era falou favorito. que estava preocupado. Era favorito. Não, mas eu falei. E o que eu falei estava certo. Não seria um jogo fácil. 5-1. Só foi fácil. Só foi fácil porque o Sport teve 2 expulsos. Mas pô. foi, ué. Ah, mas aí o primeiro Vene. tempo a gente viu de 11 Me engana 11 que eu contra 11. gosto, Vene. Eu sou humilde, cara. Você me conhece. Tá bom. Olha... Inclusive o próprio John Kennedy falou em entrevista Cadê? à TNT. Quer fazer gol, né? Quer ouvi-lo? Vamos fazer o seguinte? Vocês vão botar? Tem, Então cadê? Bota aí a Excelente, entrevista vamos então do John colocar aí. Kennedy. Foi pra TNT. Cadê a entrevista Nos do John? últimos jogos eu não tenho feito gol, mas acho que tô com um sentimento bom que vai sair nesse Fla-Flu. Aquele famoso motivação extra, assim, atrapalhar os caras também? No Brasileirão? Ah, claro. Se não vamos ser campeão do Brasileiro, não pode deixar ele ser ele também. Tem que ganhar, mano. Tem que ganhar e tentar atrapalhar o máximo. Sim. Ô, Cris! Hein, Pedrosa? O Kennedy, eu sou teu fã. Eu sou teu fã. Ah, meu Deus. É contra Tá? tudo e contra tudo. Ah, porque jogador não fala, jogador é tudo robótico. Aí o John Kennedy fala isso. Isso mesmo. O pessoal critica. Temos que bater John palma. Kennedy, verdade. eu sou teu fã, John Kennedy. Gente, assim, muita gente criticando a fala do John Kennedy. Vocês Teve acham gente que... criticando? Ah, teve gente criticando, falando que isso não deveria ser dito numa entrevista, que isso só vai dar ânimo pro jogador de Flamengo. Gente, isso faz parte do futebol. Por exemplo, a gente cresceu vendo jogadores falando sobre isso. E eu vocês acham adorava. que o sentimento dos jogadores do Fluminense vai ser diferente desse sentimento que o John Kennedy disse? É óbvio que não, isso faz parte do futebol, faz parte do clássico e também da rivalidade. Que coisa de gente corajosa e com Perfeito. personalidade,
Pedrosa. Concordo. John Kennedy, mais uma vez, eu sou teu fã. Acho que é uma grande besteira quem tá crucificando essa fala. Há uma rivalidade grande ali e que esse garoto viveu muitas vezes, não só no profissional, mas também na base. Verdade. A vida dele passa por Fla-Flu, porque se lembra? Sim. Um dos primeiros jogos dele foi arrebentando num Fla-Flu, e aí que ele é chamado de urso, é aí que ele vira o craque do Fluminense, o garoto do Fluminense. Depois ele ganha uma Libertadores. Tamanho pra isso ele tem, já resolveu o clássico. Por que não falar? Não é verdade? Não. Isso, ele já fez gol de título de Libertadores, E outra coisa, ele pode falar. É verdade ou é mentira que o Fluminense quer atrapalhar o Flamengo? É verdade. É verdade. Então vai julgar o garoto? Tá mais do que certo. É John isso Kennedy. aí, E John um beijo Kennedy. pro Fred Caldeira, que fez a entrevista também. Fred É um Caldeira, fera. né? Provavelmente São Paulo iria querer atrapalhar a vida do Palmeiras, do Santos, do Corinthians. Ó. Isso faz parte do futebol. Agora, falando Exatamente. em clássico, a tabela do Palmeiras do Flamengo tá tudo tão encaixado, né? Que a gente olhou ontem aqui, colocamos aqui, dos 5 confrontos, 3 são os mesmos, né? E em mesmas situações. O Galo, depois de passar pela final da Sendo que teve Sul-Americana. o Santos, que era o mesmo também recentemente. E um detalhe, na última rodada, que foi uma rodada que foi definida, né? Que foi definidora pro Flamengo assumir a liderança novamente, tá aqui, ó, obrigada, Cris. A gente tava falando de um clássico regional. O Santos tá brigando pra não cair, mas, gente, é Santos e Palmeiras. O Santos na Vila Belmiro. Eles transformaram a Vila Belmiro numa final. Se vocês olharem o pré-jogo, o que a torcida do Santos fez, aquilo virou uma loucura. E agora chegou a vez do Flamengo enfrentar um clássico regional, Pedrosa. Sim. Com o Fluminense, dentro do Maracanã. Então, assim, tá tudo muito parecido, ainda mais essa questão dos clássicos regionais. A gente sempre fala que o clássico regional iguala muita coisa, Pedrosa. E eu brinquei aqui com o Vene sobre favoritismo, mas o Fluminense é um time bem melhor do que o Santos, tá? Claro, É eu também importante acho. deixar isso claro. O Fluminense não tá brigando por vaga direta na Libertadores à toa, o Fluminense não tá na semifinal da Copa do Brasil à toa. É uma equipe recheada de jogadores experientes, Que de não bons perdeu o jogadores. Curso Beldia no Maracanã, não tomou gol com o Curso Beldia no Maracanã. E ainda vai jogar no seu território. É o território do Flamengo? É o território do Flamengo. Mas também é o território do Fluminense, onde ele é muito forte. Então acho que a missão do Flamengo, por exemplo, contra o Fluminense é mais difícil do que a missão do Palmeiras contra o Santos. Eu também acho, Pedrosa. E falando nesse clássico de amanhã, 60 mil ingressos já foram vendidos para esse Fla-Flu. Ainda há ingressos disponíveis para o clássico. As escalações ainda são uma incógnita, mas tem um caminhão de pendurados para os dois lados. Pelo lado do Flamengo, pendurados, tá, gente? Danilo, Léo Pereira, Everton Araújo, Pulgar, Alan, Saul, Jorginho, Luiz Araújo. Pelo lado Fluminense, Fábio, René, Canóbio, Lima, Santi Moreno, Ignácio, Thiago Santos, Zubeldia e Paulo Henrique Ganso. Vene Casagrande, o negócio vai ficar animado. Ô, Cris! Você vai, Cris? Sim. Vene Casagrande, você vai, Vene? Cris, se eu fosse você, eu não iria não, hein, cara. Por quê? Não vai. Vai ficar triste à toa, Ô, Cris. Pedrosa. Vai perder tempo, dinheiro Deixa eu à falar, toa, aquele guerreiro. skin humilde dele dura 1 minuto. Um minutinho. Basta, Ele não consegue. Basta a gente apertar um tiquinho ele, que aí ele já Muita vai, ó. gente fala o seguinte, a máscara demora a cair, mas uma hora cai, né? Uma hora cai. Ô, Vene Casagrande. Ó, sobre pendurados, eu quero falar o seguinte. Fala. Eu quero falar sobre desfalque. Porque, novamente, o De La Cruz não deve ir a campo com a camisa do Flamengo. Ontem eu fiz questão de pesquisar o valor exato que o Flamengo pagou por esse jogador. 101 milhões de reais. O Alan também tem chance de não ir para o jogo contra o Fluminense. Novamente desfalcar. Sabe quanto que o Flamengo pagou por esse jogador? 49 milhões de Pelo reais. Alan. Ou seja, 2 jogadores que custaram 150 milhões de reais ao Flamengo e que, de fato, não estão entregando aquilo que muita gente Resolvi imaginava. a minha vida. Os dois? 10% de 150. Ah, o dinheiro. É? Pensei que fosse os jogadores. 15 resolve, Vene. Não resolve a tua, não? A minha pessoal ou do Botafogo? A tua. Ah, pô, um já resolve? Um resolve? Um? Não, Tu não? um é muito pouco, Fernanda. Pô, que um isso? acaba rápido. Eu sei, mas dá pra usar. Dá, tem. dá. Não, dá pra deixa fazer um rendendo, churrasco com deixa picanha. Ó, educação financeira no SBT Sport Rio. Dá ou não dá pra fazer um churrasquinho bom, tocando, contratar o Menos é Mais? Não dá? 150. É. Vene. Você viria aqui 1h da tarde? Por 1 ou por 15? Por 15. Não? Vene, por 15, velho. Não viria? Por 15 eu ia mandar um vídeo. Fala, rapaziada do SBT Sport Rio, eu tô aqui em Caraíva. É isso que ia acontecer, gente. Eu tenho que falar a verdade. Você viria? Ah, não sei, né? A gente não sabe. Não dá pra Sério, dizer nem que sim, nem você que de não. casa, se você ganhasse 15 milhões, esse é o debate aqui. Pedrosa falou que não trabalharia mais. Resolve minha vida. 15 milhões de reais.
Eu vou dizer, vocês vão achar que eu sou doida. Eu ia continuar trabalhando. Você é doida. É. Você continuaria, Venê? Olha, eu continuaria, mas a hora que eu quisesse. Ah, entendi. Hoje eu não quero. Entendeu? Assim é bom. Entendeu? Assim é bom Eu também. acordo e falo, hoje eu vou trabalhar. Aí vai ter dia que eu vou acordar e falar, quer saber? Hoje eu vou olhar minha conta. Hoje não. 15 milhões, não vou trabalhar. É o famoso provável que sim, possível que não. Sabe o que mais que eu acho engraçado? Essas bobagens, a audiência vai subindo É, no vai grau. subir, a galera Vocês gosta. não entendem. A Vega da Virada tá chegando, cara. Quem nunca sentou na mesa do Natal e falou assim, e se eu ganhar? E se eu ganhar? O que eu ia fazer? Qual a primeira coisa que você ia comprar, Pedrosa? Comprar? Comprar. Não tô mais falando de trabalho, não. Tô falando de coisa. Acho que eu ia na mansão. Ia na mansão? Comprar uma mansão no Joá e acabou. Bom. Não E com você? 15, né? Com a Mega da Virada. É. Porque com 15 acaba rápido, a mansão no Joá. Eu ia realizar um sonho. Qual? Vocês vão me chamar de demagogo. Mãe, onde você quer morar? Escolhe uma casa e eu dou pra ela. Não, é maneiro. Legal. Irado. Ô, Cris, o que você faria, ô Cris? Com 15 milhões, o que você compraria primeiro? Uma vitória em cima do Flamengo. Que é caro. Não é qualquer um que consegue, pô. Você quer falar, Cris? Ele queria o John Arias de volta, mas eu acho que o pode dinheiro ser. não dá. Bota aqui na tela. E não dá, não. Não dá, não. Você não falou que é o Campinho? Hã? O que você falou? Do Jorginho, que eu tô ficando com problema na audição. Jorginho. Ele falou, uma boa notícia. fala do Jorginho, eu ouvi, bota o Campinho. É uma boa- Vem, Jorginho deve ser relacionado pro jogo de amanhã contra o Fluminense no Maracanã. O meio que machucou a coxa direita no fim de outubro, vinha fazendo fisioterapia em campo. E nessa semana evoluiu para treinos com os companheiros. Quem também tem chance de ser relacionado é o Léo Ortiz, estava em tratamento com dores no tornozelo direito junto ao departamento médico e evoluiu para os treinamentos em campo. Venê, com mais informações? Pois Fala é, comigo, os Venê. dois de fato têm boas chances de serem relacionados contra o Fluminense, estão já treinando no campo, e os outros não têm chance. Por exemplo, o Pedro, o planejamento do Pedro é voltar no jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino no Maracanã, um planejamento que foi adotado desde o começo da lesão dele, para ele ganhar minutagem, ritmo de jogo, já pensando no duelo da final da Libertadores no dia 29. O Pedro está sendo preparado especificamente para esse jogo. Quanto isso, Pra a gente final. sabe. Para final, E exatamente. pode aparecer contra o O Red Bull Bragantino Red Bull. não sabe para ele ganhar essa minutagem, porque é Aham. importante. Ele está muito tempo sem entrar em campo. Não dá para você botar o jogador de volta justamente numa final de Libertadores. Ele precisa adquirir ritmo de jogo. Ô, Pedrosa, você olha assim como é que a medicina esportiva evoluiu, né? A multidisciplinaridade, você Claro. olhar todo mundo muito conectado. A gente estava falando de um Pedro que estaria pronto só para a final da Libertadores. Agora a gente já está falando de um Pedro que agora contra o Red Bull já está voltando. Sim. O Montoro e o Jordan Barreira, a gente falando que eles só iam jogar no ano que vem, já foram relacionados para o jogo de hoje. É muito impressionante, né? A medicina esportiva brasileira ela não deve nada a ninguém. É muito importante a gente deixar isso claro. E aí quando você está falando sobre clubes como Flamengo e Botafogo, que têm investimentos milionários, todos os materiais que esses caras têm para trabalhar também, eles são importantíssimos nessa recuperação do atleta. Então é uma via de mão dupla. É a medicina esportiva, é a estrutura. Eu diria que é uma via de mão tripla, talvez. Porque tem o afinco e o atleta. O Jorginho é atleta. O Jorginho é jogador que se cuida. O Pedro é jogador que se cuida. A gente viu isso quando ele teve 2 lesões de LCA. Ele conseguiu voltar muito bem antes do tempo. Então, assim, o atleta quando quer e ele usa essas ferramentas, a gente consegue ver uma resolução muito maior dessas lesões, uma resolução mais rápida também. Então quem ganha com isso é o Flamengo, é o Botafogo e todos os atletas que quiserem realmente serem consultados por esses doutores que são muito bons, cara, aqui a gente é referência. E a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Pra quem não sabe, hoje em dia essa geração aí de 20 e poucos anos, até 27, 28, os que vão se atualizando também, eles têm um staff pessoal com psicólogo, com fisioterapeuta, com preparador físico. Scout. Com scout. A gente vê o jogador, às vezes, tem um cara que analisa o seu jogo e depois eles ligam pro jogador e falam, olha, você fez isso, você tem que melhorar aquilo. É impressionante isso, né? Eles têm aula particular e é de fato assim que funciona. As empresas hoje trabalham dessa seguinte maneira. Eles dão aula pro jogador sobre a parte tática, o que ele precisa evoluir. Estudam também o adversário,
O Hulk é um cara que faz isso. Por exemplo, eu lembro no gol contra o quê? A empresa que trabalha com ele disse, ó, o Léo Jardim tem dificuldade de defender a bola em tal ângulo. Sim. Aí ele chutou naquele ângulo e a bola entrou. Então, assim, nada é por acaso. É aquilo que a gente brincou, Ele né? só esqueceu de me estudar com 10, né? É, tem isso. É Mas isso. aí não é culpa dele. Aí não pô. tem estudo, né, Bebê? pô, Fala aí, comigo, pô. Pedrosa. É difícil estudar o Luiz Henrique ele também, não me né? estudou com 10, não. O Luiz Henrique, ele não é matéria, ele faz tudo. Olha aí, ele é aquelas provas surpresa. É verdade. Todo mundo fica com um beiço branco, já viu? O ex-jogador e comentarista Neto voltou a chamar atenção ao fazer uma previsão ousada sobre o desfecho do Campeonato Brasileiro. Em meio à disputa intensa entre Flamengo e Palmeiras, pelo topo da tabela, o apresentador afirmou com convicção que acredita que o rubro-negro será o campeão da competição. A afirmação veio exatamente no momento em que o time comandado por Felipe Luiz tenta consolidar ainda mais sua vantagem na liderança. Nesta quarta-feira, dia 19, a equipe carioca tem mais um compromisso decisivo diante do Fluminense, jogo válido pela 34ª rodada do torneio nacional. Para Neto, o Flamengo caminha com passos firmes rumo ao título, especialmente depois dos últimos resultados positivos. Durante participação no programa esportivo em que atua, Neto disse que considera muito improvável que o Flamengo perca o título com a vantagem atual. Ele destacou os 3 pontos que separam o clube carioca do Palmeiras. E também lembrou que o time rubro-negro ainda tem 2 compromissos consecutivos como mandante, fator que pode influenciar diretamente na manutenção da liderança. O comentarista ainda ressaltou que, na visão dele, o Flamengo contou com certa dose de sorte na última rodada por conta de um lance polêmico, que não foi convertido em pênalti para o adversário. Segundo sua análise, se o campeonato estivesse empatado em pontos entre Flamengo e Palmeiras, com 71 para cada um, ele enxergaria o time paulista como favorito na disputa pelo título. Mesmo assim, Neto afirmou que, diante do cenário atual, enxerga o Flamengo muito próximo de garantir mais uma conquista nacional com a vitória mais recente. O Flamengo reassumiu a primeira posição do Brasileirão, alcançando 71 pontos. O Palmeiras, que vinha brigando palmo a palmo pela liderança, acabou caindo para o segundo lugar, permanecendo com 68 pontos. Essa troca constante entre os dois times remete a outras temporadas em que as equipes também disputaram o campeonato até os momentos finais. Novamente, a expectativa é de que a definição do campeão só aconteça nos últimos confrontos da competição, mantendo o clima de tensão e rivalidade entre as torcidas. O Flamengo ainda tem uma sequência de jogos considerada desafiadora pela frente. Depois do clássico contra o Fluminense, o time de Felipe Luiz encara o Red Bull Bragantino, o Atlético Mineiro, o Ceará e o Mirassol. Cada uma dessas partidas carrega seu grau de dificuldade, sobretudo pelo fato de que o desempenho em fases decisivas do campeonato pode ser imprevisível. Já o Palmeiras, que segue firme na perseguição ao líder, ainda enfrentará o Vitória, o Fluminense, o Grêmio, o Atlético Mineiro e o Ceará. Além disso, o time paulista tem um compromisso extremamente relevante no dia 29 de novembro, a final da Libertadores contra o próprio Flamengo, jogo que será disputado no Peru. Essa coincidência aumenta a expectativa dos torcedores, que veem um possível cenário de confrontos decisivos envolvendo as duas equipes, tanto no Brasileirão quanto na competição continental, enquanto o foco do Flamengo se divide entre o Campeonato Nacional e a preparação para seus próximos adversários. A equipe também acompanha de perto o desempenho de seus jogadores convocados para a data FIFA. Nesta terça-feira, dia 18, a seleção uruguaia retorna a campo para enfrentar os Estados Unidos em um amistoso que encerra o ciclo de jogos da seleção nesta janela internacional. 3 atletas do Flamengo estão à disposição do técnico Marcelo Bielsa: Arrascaeta, Varela e Matias Vinhão. Torcedor rubro-negro que quiser acompanhar a partida poderá assistir lá por meio de transmissão em canal aberto. E o duelo será realizado em Tampa, na Flórida, às 21 horas do horário de Brasília. A provável escalação do Uruguai para essa partida inclui Meli no gol, Varela, José Gimenez, Oliveira e Piquerez Olvi. Na defesa, Bentancur, Martinez e Salazar, formando o meio-campo, com possibilidade de Arrascaeta entrar ao longo do confronto. E Rodrigues, Sanabria e Aguirre no ataque. No amistoso anterior, disputado no sábado dia 15, o Uruguai empatou em 0-0 contra o México. Arrascaeta não participou daquela partida e sequer figurou na lista de relacionados. Varela começou como titular na lateral direita. E
permaneceu no banco de reservas durante todo o jogo. Esses compromissos internacionais, embora importantes para os atletas, interferem no planejamento do Flamengo, que trabalha para ter o elenco completo no clássico contra o Fluminense, enquanto a seleção uruguaia cumpre seu cronograma. O Flamengo continua treinando com foco total no duelo da quarta-feira. O técnico Felipe Luiz encerra a preparação nesta terça-feira, quando deve definir quem será titular e esclarecer eventuais dúvidas sobre a escalação. A partida contra o Fluminense, marcada para as 21h30 no Maracanã, promete movimentar a rodada e atrair grande atenção da mídia esportiva. Como já é tradição, portais dedicados à cobertura do clube disponibilizarão detalhes do clássico em seus canais digitais, oferecendo ao torcedor ampla cobertura antes, durante e depois do confronto. Em meio a esse contexto, Matias Reis comentou sobre sua situação atual no Flamengo e sobre o desafio de conquistar minutos. Numa equipe com tanta competitividade interna, o jogador da seleção uruguaia destacou que tem satisfação em estar presente em mais uma convocação, justamente porque no Flamengo, a disputa por espaço é intensa. Ele fez questão de elogiar Alex Sandro e Ayrton Lucas, que hoje ocupam as primeiras posições na hierarquia da lateral esquerda, e explicou que a forte concorrência limita suas oportunidades de entrar em campo. Vi afirmou que fica feliz com o reconhecimento na seleção, mas admite que no clube, a disputa é difícil devido à qualidade do elenco. O jogador uruguaio busca retomar seu espaço no time carioca após um período complicado. No ano anterior, vinha acumulando uma sequência positiva de partidas. Quando sofreu uma grave lesão que o afastou dos gramados por um longo tempo, esse período fora das disputas acabou fazendo com que ele perdesse terreno na equipe. Agora, recuperado, trabalha para convencer a comissão técnica de que pode contribuir novamente de maneira efetiva. Oportunidades como a que deve ter pela seleção contra os Estados Unidos ajudam a manter o atleta motivado e em ritmo de jogo, enquanto se apresenta à seleção. O Flamengo foca no clássico contra o Fluminense. O confronto é essencial para as ambições rubro-negras no campeonato, já que a equipe precisa continuar somando pontos para resistir à pressão exercida pelo Palmeiras. A partida promete ser equilibrada, não apenas pelo peso do tradicional clássico carioca, mas também pelas posições ocupadas pelas equipes na tabela. O Fluminense aparece atualmente na 7ª colocação, somando 51 pontos, e ainda luta por uma vaga em competições internacionais. Portanto, não deve facilitar a vida do Flamengo, que precisa lidar tanto com as dificuldades do adversário, quanto com desfalques importantes. O técnico Felipe Luiz enfrenta 5 dúvidas significativas no momento de montar a equipe. Uma delas envolve o estado físico de Jorginho e Léo Ortiz. O volante está retornando de uma lesão na coxa, e o zagueiro se recupera de um estiramento no tornozelo direito. Os dois foram ausência nas últimas partidas do Flamengo, mas participaram normalmente dos treinamentos realizados nesta segunda-feira, dia 17, o que aumentou a esperança de que possam estar disponíveis para o clássico. Além disso, o treinador ainda aguarda a chegada dos jogadores que estão servindo suas seleções, como Alex Sandro, Danilo, Arrascaeta, Varela, Vinha, Gonçalo Plata e Carrascal. A depender das condições físicas e logísticas desses atletas, Felipe Luiz poderá ou não contar com eles no jogo. Mesmo diante dessas incertezas, o Flamengo segue em situação confortável na tabela. A equipe soma 21 vitórias, 8 empates e apenas 4 derrotas no campeonato atual, números que refletem uma campanha sólida e consistente. A vantagem sobre o Palmeiras ainda existe, embora seja estreita, e o time sabe que qualquer descuido pode custar caro nesta reta final. Por isso, cada partida assume contornos decisivos, sobretudo quando se trata de um clássico tradicional como Flamengo e Fluminense. Clássico carioca da 34ª rodada será decisivo para o rumo do Brasileirão. A torcida promete lotar o Maracanã, criando um ambiente de pressão e apoio característico dos grandes jogos da equipe. Além da cobertura tradicional das emissoras esportivas, o duelo também será disponibilizado no pay-per-view, atendendo aos torcedores que desejam acompanhar cada detalhe do confronto. À medida que o campeonato se aproxima de seu fim, cresce a expectativa e a ansiedade para saber se a previsão de Neto se confirmará e se o Flamengo realmente levantará mais um troféu nacional. Tudo dependerá do desempenho da equipe nos próximos compromissos e da capacidade de manter a mesma regularidade que mostrou até aqui.